Olá pessoas, no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre Octaedro, que é um livro de contos publicado em 1974 pelo Júlio Cortázar, que era, àquela altura, um escritor já consolidado e diretamente associado à literatura fantástica desde pelo menos 1951, quando ele publicou a sua primeira reunião de contos, que recebeu o título então de Bestiário. Antes disso, o Cortázar já havia publicado alguns livros de poemas e já havia publicado pelo menos uma peça de teatro, que é lá Os Reis. E em Bestiário constam algumas de suas obras mais conhecidas e mais aclamadas, como é o caso, por exemplo, de Casa Tomada e de Carta a uma Senhorita em Paris. Pois bem, tendo em vista então essa associação direta entre este autor e este tipo de literatura, que é a literatura fantástica, e considerando ainda que Octaedro é um livro que surge mais tardiamente dentro da vasta bibliografia deste autor, porque o Cortázar escreveu muito em vida, né? Considerando então esses dois fatores, eu acho que talvez seja interessante que antes de tratarmos deste livro em específico, a gente pense um pouquinho sobre como se deu o processo de articulação da literatura fantástica, para que assim a gente consiga entender de que maneira o Cortázar se aproxima e de que maneira o Cortázar se distancia dessa literatura que definiu as suas características estéticas justamente e paradoxalmente no mesmo momento de articulação do realismo. Então, por um lado, você tinha ali, em meados do século XIX, uma escola literária e artística, não é? Que se ligava de maneira muito direta ao que era o real, ao que era a realidade essa literária. Só que, por outro lado, ao mesmo tempo que você tinha o desenvolvimento dessa estética, você tinha o desenvolvimento de uma outra que fazia exatamente o contrário. Veja bem, eu não estou dizendo que antes de meados do século XIX a literatura fantástica não existisse, mas é a partir deste momento que essa literatura passa a ter algumas características que lhe serão definidoras, e uma dessas características, de certo modo, diz muito respeito à relação ambígua que esse tipo de literatura acaba estabelecendo com o realismo. Não é à toa que essas duas correntes tenham surgido ali em um mesmo momento histórico, não é verdade? E talvez os dois grandes autores que ajudaram a consolidar a literatura fantástica, ou pelo menos que, enfim, fizeram com que ela fosse levada a sério, foram lá o Poe e o Hoffmann, quando nós pensamos na América e na Europa. Então veja, antes disso, a literatura fantástica sempre era, digamos, associada, por exemplo, ao maravilhoso, ao campo do religioso, ao campo de narrativas folclóricas, de narrativas orais. É a partir deste momento que os autores começaram a pensar no fantástico como uma possibilidade estética que dialogasse e rasurasse ao mesmo tempo toda uma postura e uma técnica realistas. Pois bem, principalmente então por conta do Edgar Allan Poe e do Hoffmann, a gente consegue perceber um entrelaçamento do fantástico ao sobrenatural, que vai ser entendido então como um elemento que transgride as leis que organizam a nossa realidade prosaica. E é graças então ao sobrenatural, neste primeiro momento, que o elemento fantástico rompe com o cotidiano e, ao fazer isso, mostra uma realidade oculta e desconhecida por trás deste prosaico em que vivemos. E é justamente desse desvelamento de um outro nível do real que advém toda a sensação de horror que é associada a essas primeiras produções, né? Então, se você pensa lá, por exemplo, no Homem de Areia, né, que é um conto do Hoffmann, isso já está presente, esse processo de estranhar algo que é familiar. Mas eu vou usar de maneira mais direta um texto do Edgar Allan Poe, para o qual já tem vídeo aqui no canal, que é a narrativa de Arthur Gordon Pym. Inclusive, naquele vídeo também já trato um pouquinho ali sobre essa questão do fantástico. Mas enfim, então perceba que outra das características principais da literatura fantástica é justamente o processo de apresentação de uma realidade ordenada, tanto a personagem quanto para o leitor ali, não é? E para poder apresentar essa realidade ordenada, essa realidade que nós conseguimos olhar e reconhecer como algo real, não é? Para poder fazer isso, então,
esses autores se utilizavam de várias técnicas que eram associadas ao realismo, como, por exemplo, a descrição exagerada. Não é? Se você pensa lá, por exemplo, na narrativa de Arthur Gordon Pym, o que o Poe faz o primeiro momento do romance poderia muito bem ser o livro lá do Melville, poderia muito bem ser o Moby Dick, porque nós estamos falando de um rapaz que gosta muito de aventuras, e daí ele vê a oportunidade de trabalhar num barco, ele sobe lá e vai embora, e aí ele começa todo um processo de descrever como é a vida desse sujeito ali, não é, nas entranhas desse navio e etc e tal. Pois bem, depois então do estabelecimento dessa realidade absolutamente concreta e palpável, existe sempre um momento de hesitação por parte do personagem. Quem diz isso não é o Nicholas, quem diz isso é lá o Todorov, em um livro que eu já citei também naquele meu vídeo sobre esta obra do Poe. Pois bem, e como o universo do personagem é muito próximo do nosso universo enquanto leitores, a gente consegue reconhecer este universo ali que a gente está lendo, porque afinal de contas nada de estranho aconteceu ainda. A partir deste momento de hesitação do personagem, nós também passamos a hesitar entre dar àqueles eventos uma explicação natural ou uma explicação sobrenatural. Se você pensa lá na narrativa de Arthur Gordon Pym, você tem todo um processo de descrição da vida do navio, e isso é absolutamente real, não é? Isso é palpável ao leitor, até que chega um determinado momento, eu não vou poder falar o que acontece aqui, mas que emerge ali na narrativa um elemento que desestabiliza essa realidade. Então, a partir daquele momento, você fica pensando, será que isso é um delírio? Será que isso aconteceu mesmo? Porque antes do surgimento deste elemento que desestabiliza essa ordem do real, todas as desventuras desses personagens ali que estão nesse navio eram desventuras absolutamente realistas. Então, o problema deles era falta d'água, era falta de comida, era que eles precisavam comer, então eles começaram a matar uns aos outros para poder se alimentar. Então, percebe? Então, até essa primeira metade do romance lá do Poe, tudo segue uma ordem absolutamente real. Quando emerge na narrativa um elemento fantástico, a gente a gente acaba, digamos assim, hesitando entre dar a esse elemento, né, a esse evento. Eu estou me segurando para não falar o que é, mas enfim, a gente hesita entre dar aquilo uma explicação que vai para o sobrenatural, ou seja, aquilo ali é aquilo mesmo, ou então se a gente dá uma explicação mais, digamos, natural para aquilo, ou seja, isso daí na verdade é um delírio que o personagem está tendo, blá blá blá. Enfim, então perceba que este momento de hesitação também faz parte das narrativas fantásticas. E essa hesitação acontece porque, a partir de um elemento insólito, o personagem e o leitor descobrem uma realidade oculta, uma realidade que se esconde por trás do cotidiano, e geralmente este elemento insólito era da ordem do sobrenatural quando nós pensamos neste momento de articulação da literatura fantástica. Pois bem, acontece que no século XX existe todo um realçamento, ou melhor dizendo, um ressurgimento da literatura fantástica, principalmente graças às vanguardas de maneira geral, mas aos surrealistas de maneira bem particular, porque principalmente os surrealistas apontavam para toda uma discussão sobre a crise da representação. E essa crise da representação se potencializou então com o surgimento da estética do surrealismo, abrindo, portanto, um campo para a emergência de uma segunda onda da narrativa fantástica, a qual o Júlio Cortázar será associado, né? Então veja que tanto no século XIX quanto no século XX, nós temos um dado muito curioso sobre a literatura fantástica, que é o modo como ela demonstra uma crise na representação, né? Então, enquanto os realistas estavam lá, cientes de que eles estavam conseguindo, de fato, trazer a realidade para dentro do texto,
de certo modo, os autores associados à literatura fantástica estavam perguntando, tá, mas qual realidade vocês estão levando para dentro dos seus textos, né? E isso, de certo modo, também vai ser recuperado quando nós pensamos nessa postura dos surrealistas, do Breton e aquele povo todo, não é? Em, de certo modo, dialogar com este fantástico. Só que este segundo momento da literatura fantástica se distancia um pouco da questão do sobrenatural, de modo que a revelação de uma realidade oculta, de uma realidade desconhecida para o leitor, se dá por meio do recurso à ambiguidade. Com isso, então, da ambiguidade da linguagem mesmo, né? Então, existia todo um tratamento ambíguo com a linguagem a partir da qual esses textos se organizavam. Com isso, então, o cenário desses textos fantásticos, né, desse segundo momento da literatura fantástica, esse cenário pode muito bem ser lá um castelo abandonado, mas também pode ser uma estação de metrô, porque a questão da linguagem acaba ganhando mais destaque. Não que não houvesse antes uma preocupação com a linguagem, não é isso. Mas antes, como havia ali um elemento mais sobrenatural, você conseguia muito bem apontar para o leitor o surgimento do fantástico de maneira mais explícita do que a partir da articulação dessa segunda leva da literatura fantástica. No caso da obra do Júlio Cortázar, o fantástico vai fazer parte do cotidiano, só que ele nunca se revela inteiramente aos personagens. Então, um dado elemento, um dado fenômeno só causa estranhamento porque nós só conhecemos, nós só temos acesso a uma parte dele. Portanto, essas duas realidades que se articulam nos textos do Cortázar, a realidade visível e a realidade invisível, são independentes, de modo que algo que para nós pode parecer fantástico pode ser considerado normal em um outro nível da realidade, no qual as pessoas têm um contato mais amplo com este elemento ou, enfim, com este fenômeno. Então, nós só achamos que algo é estranho porque nós não conseguimos entender este fenômeno em sua totalidade. Mas, na verdade, não é? Se a gente for parar para pensar, essa nossa ânsia pela totalidade, por um conhecimento que seja pleno sobre todas as coisas, é uma grande falácia. E me parece que o fantástico, na obra do Júlio Cortázar, ele tenta, de certo modo, demonstrar o quão falaciosa é essa nossa tentativa de entender tudo sobre todas as coisas. E essa é uma noção posta pelo Cortázar até nos seus textos teóricos, não é? Eu estou pensando aqui, por exemplo, lá no que ele diz em Valise de Cronópio, sobre o conto. Para o Cortázar, o conto, de uma maneira geral, ele é muito próximo de uma fotografia, isso é, de uma parte de um todo que é cotidiano, né? Quando você tira uma fotografia, você sempre está capturando ali um momento, uma parte que se insere em um todo que é muito mais amplo e que não cabe em uma fotografia. Né? Então, essa noção que o Cortázar coloca de maneira teórica vai estar muito diretamente implicada quando nós pensamos na articulação do elemento fantástico na obra dele. Neste livro aqui, em Octaedro, cada um dos 8 contos vai, de certo modo, representar uma parte deste todo que é a realidade fantástica. E como nós estamos falando aqui de uma parte que deve representar, ou ao menos indicar um todo independente daquilo que nós conhecemos, o Cortázar ele recorre muito à questão da ambiguidade, que é uma marca daquela segunda leva da literatura fantástica. E é por isso que existe aqui vários momentos em que você não consegue saber se algo é um sonho ou se algo é uma realidade. Porque, afinal de contas, o sonho é enxergado aqui como um duplo, como um espelho do real, graças a essa questão de uma linguagem mais ambígua. Pois bem, então veja aqui, como o título do livro sugere, né? Nós estamos falando aqui de um livro que reúne 8 contos, né? Então forma-se essa ideia de que nós temos uma imagem de 8 pontos e cada ponto então será representado por um desses textos aqui reunidos.
Outro elemento que vai estar sempre presente aqui nesses contos é a ideia da projeção do inconsciente, que vai passar então a interferir diretamente na realidade objetiva. E graças a essa interferência, então, a hesitação por parte do leitor é de outra ordem, dizendo muito mais respeito a uma interpretação metafórica desses contos do que a um possível terror. Então aqui não existe nenhum elemento que a gente possa chamar diretamente de elemento sobrenatural. A gente sempre fica em dúvida, achando que todos esses contos aqui, na verdade, estabelecem todo um discurso absolutamente metafórico. E isso acontece por conta daquela linguagem mais ambígua que eu já mencionei para vocês. Então, a sobreposição desses diferentes níveis de realidade, né, uma realidade visível, uma realidade invisível, uma realidade subjetiva e uma realidade objetiva, acabam dando a este livro uma estrutura diretamente e intimamente relacionada ao jogo, que também é algo muito comum na obra do Cortázar, não é? Essa ideia da literatura como um jogo e você, na condição do leitor, tem que manipular essas peças também para poder entender melhor a narrativa, já estava presente lá desde 1956, quando a gente pensa, por exemplo, no Final do Jogo, que é um livro do Cortázar que é organizado por fases. Então a primeira parte do livro é mais fácil, a última parte do livro ela é mais complexa. Isso também vai estar presente lá em um romance dele de 1960, que se chama Os Prêmios. Vai estar presente mesmo na estrutura do Jogo da Amarelinha, que é de 1963, não é? Essa questão toda do jogo é muito forte naquele livro. E vai estar presente também em um outro livro dele, que é de 1968 e que se chama 62 Modelo para Armar. Então veja que essa questão de relacionar a literatura fantástica e o jogo já é uma coisa que, quando o Cortázar publica aqui em 74 este livro, já aparecia com certa recorrência em sua obra. Então a ideia é que, de alguma maneira, cada um desses 8 contos aqui representem a parte de uma mesma imagem, e daí você tem a ideia do título do livro. E esses contos fazem isso ao se utilizarem de recursos que sugerem, primeiro, a existência de vários planos do real. Segundo, a possibilidade de nós pensarmos o nosso real como uma espécie de ficção. E isso já estava presente em outro conto do Cortázar, que é o Continuidade dos Parques. Caso você não conheça este conto, eu sugiro que você vá atrás, porque ele é muito interessante, não é? Terceira coisa que acaba aparecendo aqui com certa recorrência neste livro é a existência de mais de um tempo em um momento, em um dado espaço, né? Então, em uma mesma casa, por exemplo, você pode ter uma hora acontecendo na cozinha e uma outra hora completamente diferente acontecendo no quarto. E eu vou falar sobre isso depois ao comentar um dos contos em específico aqui. Outro tema que vai aparecer aqui com certa recorrência é a repetição de vários símbolos, como por exemplo a aranha, que vai representar aqui então essa fragilidade do real diante da emergência do fantástico através de um elemento que seja absolutamente insólito. Com isso, o recurso fantástico neste livro se torna muito mais sutil, na medida em que esses contos se tornam mais ambíguos, marcados pela não linearidade e pela sobreposição de categorias, como por exemplo, das categorias das narrativas, como por exemplo, o tempo, o espaço e o foco narrativo. E para além disso tudo, uma outra coisa que vai estar aqui também é uma série de aporias das mais complexas, né? Daquela ideia de que você não consegue enxergar muito bem esses contos, eles são absolutamente inconclusivos, não é? Então eles colocam para você um problema e esse problema vai se tornando cada vez mais complexo conforme você vai entrando em contato com estes personagens. Então são contos absolutamente aporéticos, digamos assim, não é? Graças a tudo isso, então, os ambientes desses contos são absolutamente reconhecíveis, absolutamente prosaicos. Só que aos poucos estes ambientes vão se eivando pelo fantástico de modo a criar uma nova lógica. Portanto, nós temos aqui, digamos, espaços híbridos, espaços absolutamente ambíguos em todos esses contos. Então, você tem ali
o estabelecimento de um espaço realista, mas você também tem ali o estabelecimento de um espaço que é delirante. E daí eu volto àquelas primeiras características da literatura fantástica quando de sua emergência em meados do século XIX. Era basicamente isso que nós tínhamos lá, ainda que articulado de outro modo. Essa coexistência, então, de espaços ambíguos coloca em relevo a possibilidade de nós pensarmos em realidades paralelas, que vai ser outro grande tema aqui destes contos, não é? Então você tem ali no espaço realista, a realidade é muito semelhante à nossa, enquanto que no espaço delirante, essa realidade é regida por outras regras e possui ali outras características, sobretudo no que diz respeito ao tempo. O tempo, nesses contos aqui, ele sempre vai, digamos, se materializar de algum modo, ou de modos diferentes, não é? Em um mesmo espaço. Isso é uma coisa muito interessante. E se existem, portanto, dois espaços, também vão existir dois tempos diferentes, porém paralelos e que convivem ali com uma certa harmonia. Muito bem, o que eu vou fazer a partir de agora, então, é ir lendo aqui os títulos de alguns desses contos para poder oferecer a vocês uma visão mais panorâmica do que vem a ser o livro, ainda que eu não vá seguir a ordem com que esses textos aparecem aqui, porque, enfim, acredito que, uma vez que a lógica dos livros do Cortázar é uma lógica mais voltada ao jogo, talvez seja interessante a gente, enfim, pulverizar um pouquinho essa ideia de uma estrutura, de uma ordem sequencial para ler os contos, enfim. Então cada um você pode ler aqui muito bem esses contos fora de ordem, que não tem problema nenhum. E pensando então nessa ideia do lúdico, nessa ideia do jogo, eu vou começar os meus comentários a vocês sobre um conto chamado As Fases de Severo, que é o penúltimo deste livro, e que já pelo título evoca toda essa ideia do jogo, que é uma constante em todo o livro, não é? Então aqui nós vamos entrar em contato com uma família que elabora uma série de rituais para acompanhar as fases pelas quais o personagem título, Severo, deve passar todas as noites antes de ir dormir. Então, o elemento fantástico presente aqui neste conto se aprofunda a cada nova fase, só que curiosamente essas fases só acontecem dentro do quarto do Severo. Portanto, nós estamos aqui falando de um conto que trata de realidades paralelas. Então existe ali a realidade do quarto e existe a realidade do resto da casa. Isso para não falar da realidade de fora da casa, que também vai ser muito importante aqui para o estabelecimento da voz desse narrador, que é um espectador ali. Ele é uma pessoa de fora que conhece aquela família e vai presenciar essa noite e observar como que acontece a passagem dessas várias fases pelo personagem título. Então, graças a essa presença do insólito, o tempo dentro da casa e o tempo dentro do quarto parecem estar em constante processo de suspensão. É como se este tempo aqui não passasse, ou passasse mais devagar, ou passasse mais depressa, dependendo da fase em que o Severo se encontra aqui. Além disso, outra coisa muito interessante aqui é que existe toda uma ideia de simultaneidade temporal, porque o passado e o presente coexistem a cada noite em que essa família deve repetir no presente aquilo que eles já fizeram no passado. E essa é, na verdade, toda a ideia por trás do ritual, não é? Então você tem ali vários tempos e várias realidades coexistindo. O tempo do quarto, o tempo do resto da casa, o tempo de fora da casa, não é? O tempo presente que recupera o passado, o tempo passado que é recuperado no presente, e por aí vai. Pois bem, outro conto que também fala sobre essa existência de realidades paralelas é o conto que abre o livro e que se chama Liliana Chorando, né? Que trata basicamente da capacidade de criar outras realidades e ir aos poucos naturalizando cada uma delas por meio da palavra, por meio da linguagem. Então, o marido da personagem título, que é aqui a Liliana, ele está em seu leito de morte quando ele começa a pensar sobre como seria a vida das pessoas que ele conhece depois que ele morresse. Só que esse exercício
que começa como uma mera hipótese, como uma projeção para o futuro, vai se tornando cada vez mais real e cada vez mais verossímil. Inclusive, eu diria que esta realidade imaginada se torna mais real e mais verossímil do que a realidade em que vive este narrador. Portanto, nós estamos aqui falando de um conto que trata de realidades paralelas. Em uma ele está vivo e na outra ele está morto. E como nós estamos falando de uma projeção para o futuro, né, do uso de prolepses aqui, que é um termo da teoria literária que trata desse avanço temporal na narrativa, né, isso acaba fazendo com que nós estejamos falando também de dois tempos, né, o tempo do presente e o tempo do futuro, que começam a se articular de maneira cada vez mais próxima, digamos assim. Aí o conto que vem em sequência se chama Os Passos no Rastro, e ele aponta para a confusão entre o real e o ficcional, porque nós vamos aqui estar diante de um personagem chamado Jorge Fraga, que está escrevendo um livro sobre um poeta chamado Cláudio Romero. Inesperadamente, este livro acaba fazendo muito sucesso, e com isso, tanto o pesquisador quanto o pesquisado se tornam muito famosos. O problema é que com o tempo, o Jorge, ou seja, o pesquisador, descobre que nenhum daqueles dados que ele obteve para poder escrever o livro sobre o poeta é verdadeiro. A partir disso, então, este conto começa a criar todo um processo de embaralhamento entre os dois personagens, de modo que eles começam a parecer duplos um do outro, né? Então, é quase como se o Cláudio fosse uma projeção do Jorge, assim como o Jorge também fosse uma projeção do Cláudio, pensando nessa distância temporal que o separa. Então, é um conto muito interessante pelo modo como ele articula e desdobra essa discussão sobre os limites entre a ficção e a realidade. Pois bem, outro conto muito interessante, e talvez esse seja o meu conto preferido, não apenas do livro, mas da obra do Cortázar como um todo, se chama Verão. Inclusive, esse é um dos contos que eu mais passo para os meus alunos. E ele já começa apresentando um elemento insólito que vai romper com a monotonia da vida de um casal, que é a chegada de uma menina. Essa menina é filha de um amigo deste casal e ela vai passar uma noite com estes dois personagens ali que já têm uma certa idade. Então veja que esse daqui é um conto que vai tratar principalmente do modo como esses dois personagens, né, como esse casal, se relaciona, né? E, portanto, trata-se de um conto que fala do modo como o homem e a mulher convivem em sociedade. Só que ele faz isso de uma maneira absolutamente metafórica. A partir disso, então, a partir da chegada dessa menina à casa deste casal, a atmosfera de estranhamento vai se tornando cada vez maior neste conto. Então nós temos sempre a impressão de que alguma coisa muito grave está prestes a acontecer. E o momento ápice deste conto acontece quando um cavalo começa a rondar a casa onde estão esses personagens, que se veem então ameaçados em um ambiente que lhes é absolutamente familiar. E então, nesse sentido, este daqui é um conto que lembra muito aqueles filmes de home invasion, sabe assim? A família está tranquila em casa, de repente chega um assassino que resolve matar todo mundo, e daí ele invade a casa e as pessoas têm que se esconder, enfim. Então nós temos aqui uma realidade invadindo a outra. Então o insólito, ele não está mais escondido sob o comum, não é? E com isso, este é o único conto em que o elemento fantástico ameaça de fato a integridade física dessas personagens aqui, porque nós estamos falando de um cavalo que invade uma casa, né? Porque ele não fica simplesmente rondando. Chega um momento em que ele consegue finalmente entrar ali naquele ambiente familiar e ao fazer isso, ele desestabiliza ainda mais uma rotina que já estava desestabilizada graças à chegada daquela menina no início do conto. Então veja que o sonho e o delírio se misturam e se confundem com a realidade a partir desses dois corpos estranhos, que são lá a menina e o cavalo,
que funcionam como duplos um do outro, porque ambos corroem a tranquilidade deste casal e ambos podem ser vistos como um símbolo do inconsciente, né? Tanto essa menina ali em sua simplicidade, quanto este cavalo em sua selvageria, digamos assim, não é? Além disso, este daqui talvez seja o conto mais ambíguo de todo o livro, graças às oscilações entre o que é o real e o que é o fantástico. Porque, ao contrário do que acontece nos outros contos, aqui nós não conseguimos detectar em qual momento a realidade passa do normal para o fantástico, e isso acaba gerando um efeito muito interessante aqui ao longo deste conto. Então, assim, se você não se interessar pelo livro de jeito nenhum, acho que vale a pena você ler, nem que seja este conto, para ver se você muda de ideia ou não. Mas, enfim, outro conto sobre o qual gostaria de conversar um pouquinho com vocês se chama Aí, Mas Onde, Como. E aqui nós vamos ter a influência direta do surrealismo, sobretudo quando nós pensamos em como o sonho aqui vai se relacionar e mesmo determinar a realidade do narrador. Essa questão do surrealismo se coloca desde a epígrafe deste conto, que faz referência ao René Magritte, que era um pintor belga surrealista, não é? E essa mesma epígrafe aqui também faz referência à questão da representação. Diz o seguinte a epígrafe: um quadro de René Magritte representa um cachimbo que ocupa o centro da tela. Ao pé da pintura, o título: Isto não é um cachimbo. Eu já falei bastante sobre este quadro aqui ao longo da história deste canal, não é? Mas eu vou deixá-lo aqui na tela para que, caso você não conheça, enfim, você saiba do que eu estou falando. Então veja que, desde a epígrafe já se aponta para essa questão do surrealismo, e uma das coisas importantes para o surrealismo, sobretudo pensando na obra do Magritte, é pensar o sonho como um tipo de representação. No caso aqui do conto, né, o sonho vai ser a representação de um amigo morto deste narrador, que sonha com este defunto há pelo menos 30 anos. A questão é que, sempre que este narrador sonha com um amigo morto, ele tem a impressão de que este amigo continua vivo, só que prestes a morrer. Portanto, nós temos aqui uma realidade em que este amigo, que se chama Paco, já morreu, e uma outra que é criada pelo narrador, na qual este amigo continua vivo, só que morrendo várias vezes. Mas não se trata aqui de um sonho tão real que parece verdade. Este narrador tem, na verdade, a impressão de que este amigo continua vivo na realidade e não apenas no sonho. Então, neste jogo entre o que é sonho e o que é o real, o conto questiona e esboroa os limites entre o tempo e o espaço, assim como questiona e esboroa os próprios conceitos de tempo e de espaço, porque o conceito de tempo ganha aqui uma ideia de suspensão, como se o tempo tivesse parado, e uma ideia de simultaneidade, porque nós temos aqui o tempo onírico e o tempo real. E o conceito de espaço também vai ser rasurado, esboroado, porque existe aqui a sensação da presença física deste amigo, como se ele estivesse presente, quando na verdade ele só existe em sonho, não é? E mais do que isso, em uns determinados momentos aqui, é como se este amigo estivesse ao mesmo tempo em um determinado espaço, que é o espaço onírico, em um outro que é o espaço real ali em que vive este narrador. Então veja, se eu quero apresentar uma nova realidade, é preciso mudar o modo como eu represento o tempo e o espaço. E é basicamente isso que o Júlio Cortázar faz aqui neste seu conto, que é um conto bem complexo quando nós pensamos na articulação entre essas várias temporalidades. Mas este conto não consegue ser mais complexo do que o terceiro do livro, que se chama Manuscrito Achado em um Bolso, né? Ou num bolso, na verdade, que é um conto que traz à tona a questão do jogo e traz à tona também o espaço labiríntico do metrô, para poder falar do limite ou do deslimite entre o real e a representação,
entre o nome e a identidade, entre o corpo e o reflexo, porque este narrador aqui do conto, ele tem todo um jogo que consiste em tentar encontrar uma pessoa no metrô sem utilizar de maiores subterfúgios para além das regras estabelecidas pelo próprio jogo. E isso, na verdade, é uma grande metáfora para a literatura, né? Porque a literatura ela faz isso. Ela estabelece uma série de critérios e a partir desses critérios que ela própria estabeleceu, ela cria uma nova realidade. Pois bem, o conto começa com este narrador vendo o reflexo de uma moça na janela do metrô. E ele vai aos poucos se aproximando dessa moça. O problema é que essa moça se chama Ana. Só que este narrador, quando ele vê o reflexo da moça na janela do metrô, ele dá um outro nome para essa moça. Então, o nome do reflexo da moça é Marguerite. E daí este nome faz referência direta lá ao René Magritte, que eu já comentei para vocês, que é aquele pintor surrealista. Pois bem, então veja que a questão do surrealismo também vai estar presente aqui. Então veja, nós temos um reflexo que se chama Marguerite e nós temos uma mulher que é dona deste reflexo, mas se chama Ana. E mais, da junção entre esta moça chamada Ana e esse reflexo chamado Marguerite, surge uma terceira figura, que é a Marie. Logo, se a gente for parar para pensar, a questão é a seguinte: a Ana é uma mulher anônima e a Marguerite é uma projeção que este narrador cria a partir do reflexo da moça real, não é? Então veja aqui, uma vez que ele não conhece nem a Ana nem a Marguerite, porque uma é reflexo e a outra é uma figura anônima, a partir do momento em que ele entra em contato com essa moça, ela se torna uma outra pessoa, porque agora ela passa a ser uma conhecida dele e, portanto, ela precisa de um outro nome que será, então, Marie alguma coisa, Marie Claude, se não me engano, não é? Então, veja que a Marguerite é um reflexo, a Ana é uma pessoa entre várias outras pessoas e a Marie é uma pessoa com passado, é uma pessoa com uma história que vai sendo, enfim, conhecida por este narrador. Só nos resta saber, portanto, por quem este narrador se interessou. Ele se interessou pelo reflexo, ele se interessou pela mulher desconhecida ou ele se interessou pela mulher que ele vai aos poucos conhecendo. Porque veja, uma vez que existe uma confusão entre o real e a representação deste real, a gente não consegue saber com muita certeza de quem que este narrador quer se aproximar. E é daí que vem toda aquela ambiguidade sobre a qual eu falava no início desse vídeo, percebe? Então veja que ao longo do conto nós temos vários temas que vão sendo articulados. A ideia da palavra como uma mera representação, o que volta lá no Isso Não É um Cachimbo do Magritte, né? Que na verdade o nome do conto é A Traição das Imagens, mas enfim. Nós temos aqui a ideia de que o reflexo é uma espécie de duplo da realidade. Nós temos aqui a ideia de que é absolutamente limitante nomear as pessoas e as coisas, porque ao fazer isso a gente nunca entra em contato com aquilo que nós estamos nomeando, mas apenas com o meio a partir do qual nós nomeamos, enfim. E além disso, todo este conto se passa em um ambiente absolutamente labiríntico, que é o metrô, que pode ser uma projeção daquilo que está no subterrâneo deste narrador, que é então o seu inconsciente. Lembra lá que eu falei para você no início desse vídeo que a projeção do inconsciente é uma constante aqui ao longo destes contos, né? Portanto, existe aqui um jogo entre o subterrâneo e o superficial, o inconsciente e o reflexo ali na janela do metrô. E essa questão do inconsciente se liga de maneira muito apropriada ao nome do reflexo ali, né, no espelho, que é lá Marguerite, fazendo referência então ao René Magritte e trazendo para a discussão toda aquela ideia da traição das imagens, da palavra como representação e etc. Graças então a essa referência ao surrealismo e a esse ambiente urbano e labiríntico, que é aqui, enfim, a estação do metrô, vários momentos deste conto lembram aquilo que nós temos lá em Nadia,
que é um romance do André Breton, que é o autor lá do Manifesto Surrealista, né? Existe já um vídeo, já antigo aqui neste canal, sobre Nadiar, eu vou deixar o link para ele lá embaixo, então caso você se interesse por essa questão do surrealismo, eu sugiro que você veja lá aquele vídeo e leia lá aquele livro, certo? Pois bem, então, acho que o último conto que falta para eu falar aqui para vocês é o conto que encerra o livro mesmo, e eu deixei ele para o final porque eu pretendo falar um pouquinho mais sobre este conto, que se chama Pescoço de Gatinho Preto, e que recupera e potencializa várias das temáticas que foram sendo abordadas nos contos anteriores. Então, a questão do jogo, do delírio, da violência, da loucura, da manifestação do inconsciente, da relação entre o homem e a mulher, que é algo que estava posto lá em Verão, por exemplo. Tudo aqui volta investido de um terror que vai crescendo, sobretudo a partir da segunda metade aqui deste último conto. E assim como acontece lá em Verão, aqui em Pescoço de Gatinho Preto, nós temos toda uma clara filiação do elemento masculino a uma realidade mais racional e palpável, em contraponto à filiação do elemento feminino a uma parcela mais ilógica e mais insólita da realidade. Só que conforme este conto vai avançando, essas posições vão aos poucos se invertendo e vão aos poucos se confundindo, não é? Então nós temos aqui um sujeito que se aproveita dos solavancos do metrô, novamente aqui um conto que se passa no metrô também, né? Nós temos esse personagem que é um sujeito que se aproveita dos solavancos do metrô para esbarrar nas moças e assim ele começa a puxar papo. Só que, como ele segue todo um modus operandi, essa prática se torna quase um jogo para ele, recuperando aquilo que nós temos lá, por exemplo, nas fases de Severo, né? Dessa ideia toda de que você tem toda uma série de etapas que devem ser percorridas. Pois bem, tudo ia bem na vida desse sujeito, até que um dia os papéis se invertem e é uma moça quem toca na mão dele durante um desses solavancos do metrô e começa a puxar conversa. Ou seja, é ela quem toma a iniciativa, o que deixa o nosso amigo aqui sem saber muito bem como se comportar diante dessa mulher tão desinibida, digamos assim, não é? Vamos nos lembrar que esse daqui é um livro publicado em 1974, então os tempos eram outros e blá blá blá, ok? Vamos ter um pouco de generosidade histórica aqui. Depois desse primeiro contato, se estabelece entre esses dois personagens uma tensão sexual cada vez maior, não é? Sobretudo porque, segundo as regras que o rapaz havia estabelecido, é ele quem sempre tem que fazer o primeiro movimento. E não é isso que acontece aqui. E é justamente daí que advém essa tensão que vai aumentando conforme o conto avança. Então, ambos têm os seus desejos sexuais aflorados, porém limitados pela condição social que separa o homem e a mulher. Só que a questão é, nós somos aqui levados a acreditar que essa moça está flertando com este rapaz porque o conto é narrado a partir da perspectiva dele. Veja, não é um conto que é narrado por ele, mas é a partir dos olhos deste personagem que nós vamos entrar em contato com esta narrativa, não é? E é justamente por conta disso que a gente pensa logo de início que a moça está flertando com ele, mas entra aquela questão. Será que ela está flertando mesmo? Ou será que ela simplesmente esbarrou e começou a conversar com ele como conversaria com qualquer outro? Não sabemos. Porém, conforme o conto avança, nós percebemos que, de fato, a moça, que se chama Dina ou Diná, enfim, está acariciando cada vez mais a mão que o rapaz está usando para poder se segurar ali no metrô, né? Então ele está com a mão assim, ela coloca a mão por cima da mão dele e começa a fazer uns movimentos cada vez mais suspeitos e cada vez mais insistentes. Então a gente fica pensando, não, de fato essa moça tem algum tipo de interesse no rapaz. Até que, de maneira absolutamente súbita, o elemento insólito se instaura no conto e rompe com a normalidade dessa situação, porque a Diná, ou Dina, enfim,
diz que as mãos dela estão agindo por conta própria, como se não dependessem dela para acariciar a mão de um estranho, como se a mão tivesse uma vontade própria que não dependesse da vontade da dona ali daquele corpo, né? E isso é uma coisa absolutamente significativa quando nós pensamos nessa, digamos, nessa projeção do desejo. Então veja, por um lado, nós temos uma moça tomando iniciativa, por outro lado, ela diz que na verdade as mãos dela estão agindo fora de seu controle, fora de seu consentimento. Só que a questão é que mesmo assim, essa moça acaba aceitando ir para a cama com este rapaz. Então é muito ambíguo o modo como essa personagem feminina está agindo. Afinal de contas, ela quer ou não quer ir para a cama com este rapaz. E é graças a essa dúvida que a gente começa a pensar que talvez toda essa ideia que essa moça elabora tem algum tipo de relação com o modo como os homens e as mulheres podem ou não podem expressar os seus desejos. Afinal de contas, ele é homem. O homem, ele pode muito bem falar que ele está afim da moça, ele pode muito bem tomar a iniciativa. A mulher não pode fazer isso, ou pelo menos não podia neste momento aqui, não é? Então veja que o conto ele se utiliza deste elemento insólito para tratar de uma diferença social que existe aqui entre homens e mulheres. Então veja que, se a gente pensa lá no século XIX, não é? A literatura fantástica ela surge como um contraponto ao realismo. Aqui, o Júlio Cortázar está se utilizando de uma técnica fantástica, né? De uma técnica própria da literatura fantástica, para tratar de um problema real. Então veja que aqui a questão se inverte absolutamente, não é? Porque nós vamos combinar aqui que por mais que as mãos da moça possam de fato ter ali tomado decisões de maneira independente, por mais estranho que isso possa parecer, essa moça também estava querendo ir para a cama com o rapaz. Tanto que é isso que ela acaba fazendo no fim das contas. Portanto, essa moça aqui, ela está tão envolvida neste jogo quanto o rapaz, ainda que não da mesma forma. É aquela história, né? Eu não queria nada, mas já que nós não temos nada melhor para fazer, né? Ou seja, culpando essas mãos, a moça retira de si o peso e a responsabilidade pela investida amorosa. E isso tudo me lembrou, não tanto amorosa, mas pela investida sexual mesmo. E isso tudo me lembrou de um filme que é de 1924, se não me engano, chamado As Mãos de Orlac. Não sei se você já assistiu esse filme, mas caso não tenha assistido, ele está disponível completo no YouTube, legendado em português, né? Porque esse conto ele fala da história de um pianista, esse filme fala da história de um pianista que sofre um acidente de trem e ele acaba, enfim, perdendo as mãos no acidente, de modo que ele recebe outras em uma cirurgia. Acontece que essas mãos que o pianista recebe eram mãos de um assassino, né? E daí, graças a isso, esse sujeito começa a ser impelido ao crime com uma frequência cada vez maior. Só que aquela coisa, será que ele está fazendo isso por conta das mãos? Ou será que ele está usando as mãos como um subterfúgio para fazer aquilo que ele, mesmo de maneira inconsciente, deseja fazer? Me parece que a discussão aqui proposta pelo Cortázar neste último conto é a mesma desse filme. Então eu sugiro que você assista ao filme depois de ler o conto, ou leia o conto depois de assistir ao filme, enfim, fica aí a seu critério. Só que veja bem, o tom disso tudo aqui do conto não é nada machista, muito pelo contrário. Pelo modo como este narrador descreve, por exemplo, os movimentos da mão da moça sobre a mão do rapaz, tudo parece se ligar de maneira muito direta à masturbação. Então veja que é quase como se, de maneira inconsciente ou não, lembra lá da ambiguidade, essa mulher aqui estivesse usando deste homem para conseguir sexo. E daí é que vem toda a subversão contida na relação entre o homem e a mulher aqui, não é? Se nós temos lá, por exemplo, no Verão, que é um outro conto aqui que eu já comentei com vocês, nós também temos essa relação entre os sexos, só que lá tudo é muito mais tradicional. Aqui a coisa é outra. Aqui existe este elemento insólito, ele aponta a partir da qual essa personagem consegue de fato
gerar um ato absolutamente subversivo. Então, pensando por este lado, né, pensando ali que esse movimento da mão da moça sobre a mão do rapaz parece mesmo um movimento masturbatório, é quase como se essas mãos representassem o desejo da moça em um nível metafórico e representassem também o corpo dessa moça em um nível metonímico, porque afinal de contas, no fim das contas, os dois acabam de fato indo para a cama. E daí é claro que eu não vou dizer como é que o conto acaba, mas enfim, uma coisa absolutamente inesperada acaba acontecendo também quando os dois estão ali bem nas vias de fato. Mas enfim, o problema é que este elemento insólito, né, que é as mãos que têm vida própria, vai aos poucos se investindo de terror quando essas mãos começam a tomar algumas atitudes que são mais agressivas do que acariciar a mão do coleguinha. Então, se as mãos são uma metáfora para o desejo feminino, esse desejo passa a ser visto cada vez mais como algo que gera horror. Tanto é assim que o rapaz, desde o início, já tinha ficado chocado com o fato de que quem havia tomado a iniciativa tinha sido a moça e não ele. Então veja que, como se não bastasse o insólito da situação envolvendo um membro que age por conta própria, nós temos agora um outro dado que é ainda mais assustador, não é? Porque este membro, no caso a mão, pode fazer coisas ruins sem que a sua portadora consiga controlar essas ações, e é basicamente este o tema lá do filme que eu indiquei para vocês. Ora veja, se estamos falando de uma parte do indivíduo que age de maneira independente, ou pelo menos contra a sua consciência, nós estamos falando aqui do inconsciente, certo? Então, é como se estes movimentos involuntários da mão da personagem feminina fossem, na verdade, a projeção do inconsciente dessa mulher, tanto no que diz respeito aos seus impulsos sexuais, quanto no que diz respeito aos seus impulsos para a violência. E é muito interessante observar como que esses dois elementos vão se articular ao longo desta narrativa. Portanto, nós temos aqui posta a ideia de um sujeito tão fraturado que uma parte de sua individualidade se torna independente, e isso gera toda a ambiguidade que vai estar aqui presente neste conto, que liga-se de maneira muito direta ao insólito e ao fantástico, que por sua vez se ancoram neste elemento do terror que recupera todas aquelas narrativas que estavam presentes lá no início do gênero literatura fantástica, como eu falei no início desse vídeo. Enfim, não vou dizer mais nada, até porque eu já disse muito mais do que aquilo que eu havia planejado dizer. Esse vídeo, na verdade, é a refilmagem de um vídeo antigo. Vocês sabem que de uns tempos para cá eu venho refazendo algumas coisas que eu já havia feito antes. E eu aproveitei este hype todo em torno do nome do Cortázar, né, por conta do lançamento aí do Jogo da Amarelinha pela Companhia das Letras, para conversar um pouquinho sobre esta obra, que é uma obra um pouco menos conhecida do autor, mas que traz várias características que são fundamentais para que a gente entenda o modo como o fantástico se articula na obra aqui do Júlio Cortázar, certo? É isso, então em breve eu pretendo voltar aqui para comentar sobre outros livros dele que eu já havia comentado antes também, né? Eu já fiz vídeos para uns 4 ou 5 livros do Cortázar, então pretendo refazer aqueles vídeos em breve, e daí a gente vai conversando mais sobre este autor, certo? É isso então, se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e de compartilhar. Caso não tenha gostado, não esqueça de dizer lá embaixo porque não gostou. Se você está inscrito no meu canal, muito obrigado pela sua inscrição, e caso não esteja inscrito, inscreva-se também lá embaixo. Um amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!